Olá, amigos! Estamos começando com mais um podcast Giro no Litoral. E hoje nós vamos ter os musicais da cantora Lorena Veiga e também um super bate-papo com o nosso entrevistado, né? O professor Bruno Cortes, que já está aqui conosco. Ele que é doutorando em Direito e é professor e advogado, né? Foi formado pela Universidade Federal do Paraná. É isso, doutor? É isso aí, agradeço o convite, tenho certeza que vai ser uma conversa bem descontraída e bem animada. Bacana, sensacional, uma satisfação tê-lo aqui no nosso podcast, não é, Alex? Sim, sim. Hoje teremos aqui então os comentários desse bate-papo com o nosso comentarista oficial, o Alex Jacomel, é isso, né, Alex? Sim. E vai aqui abordar vários assuntos relevantes de cunho jurídico. Quero também cumprimentar aqui a nossa cantora convidada ali. Ela está acompanhada hoje do músico o Arthur César Boêmio, que está ali com o violão já acompanhando. E tem se destacado com músicas internacionais. Daqui a pouco, então, você vai apresentar aí uma para a gente, né? Sim, sim. Então, beleza. Alex, vamos então já à primeira pergunta aqui ao nosso entrevistado, já que já apresentamos, né? Olha doido, a beca do homem. Tá doido para falar? É isso aí. Zé, só antes dessa primeira pergunta, a gente queria só agradecer aqui o pessoal da UPA Filmes, né? Que é o pessoal que cedeu aí toda a parte do estúdio para a gente estar podendo promover esse podcast. E pedir aí, né, quem está acompanhando, quem está nos ouvindo, que quando tiver interesse de criar algum tipo de material, né? Fala com o Paulo aqui na UPA Filmes. E é isso daí. Aí, Cortes Advocacia, patrocinador oficial do podcast. Zé. É isso aí, vamos então já à nossa primeira pergunta aqui ao nosso convidado. Pergunta número 1. O doutor Bruno Cortes. A pergunta, então, a número 1 é: como que é ver o teu sonho, né, de ser advogado se tornar realidade? Bom, Zé, agradeço mais uma vez o convite. E assim, antes de querer ser advogado, na verdade, o meu sonho maior sempre foi ser professor, né? Então, desde o primeiro período da faculdade, eu, na verdade, fazia 2 cursos ao mesmo tempo, né? Lá no meu estado natal, no Piauí, em Teresina. Na Federal e na Estadual, fazia História e fazia Direito. Sempre, na verdade, quis ser professor de História, né? O Direito veio, na verdade, por acaso. Já tinha uma prima minha que hoje é tabeliã, né? Que me incentivava a estudar a matéria. Eu pensava que o direito era só ficar decorando lei, né? No primeiro ano, no primeiro semestre, eu já comprei aquele livrão que todo mundo veio estudando direito andando, que a gente chama de vademecum, né? Que em latim quer dizer vai comigo, né? Porque é um compêndio de legislação, mas na verdade no primeiro ano você não lê nada disso, porque antes de você entender o fenômeno jurídico, você tem que entender o fenômeno social, porque o direito, na verdade, ele trata de regular as relações sociais, de resolver conflitos sociais. Toda a teoria do direito só tem essa única finalidade, né? Tentar pacificar, não é? O meio social. Então, quando eu descobri isso, que o direito tinha essa função prática e não meramente, né, de decoreba, de lei, de tratado e tal, foi que eu acabei optando, né, pela vida jurídica e passei a pesquisar, a gostar de matérias que a gente chama de multidisciplinares, né? Então, o direito, na verdade, para você ser um bom jurista, um bom advogado, um bom profissional, você tem que entender talvez até menos de direito e mais de sociologia, de filosofia, de história, porque o fenômeno social é muito dinâmico, né? E nada surge do nada. Às vezes a gente tem uma compreensão apressada, rápida de determinados eventos do nosso dia a dia, né? E muitas vezes, para a gente entender como aquilo chegou a esse ponto, primeiro você tem que fazer uma retrospectiva, né? Porque ninguém é uma folha de papel em branco, né? A gente é o resultado da nossa história. Então, assim, desde o primeiro ano da faculdade, eu acreditava nessa minha vocação pela docência, né? E fui monitor, né, de várias disciplinas, né? Escrevia textos científicos, viajei por vários estados para apresentar esses meus artigos, né? E aí, no último ano, eu resolvi fazer uma seleção, né? E acabou que eu passei aqui na Federal do Paraná, em Curitiba, isso final de 2013. Em 2014, me mudei para Curitiba, né, no Paraná, fiz o mestrado, acabei
ali em meados de 2015, logo, né, com apoio de professores. É importante a gente sempre ter pessoas que acreditem no nosso potencial, né? Quando eu estava lá no Piauí, eu nem me imaginava, bem da verdade, ter uma carreira profissional no Paraná, porque eu imaginava, nossa, lá já tem tanta gente boa, né? Quem sou eu? Mais um no meio de tanta gente maravilhosa. E, na verdade, você percebe que todo mundo sempre pode, né, trazer o seu diferencial, trazer ali a sua contribuição, né? E então, logo terminei o mestrado, comecei a dar aula em algumas faculdades de Curitiba, depois da região metropolitana, e um colega que estudou comigo no mestrado, né, era professor aqui em Paranaguá e, em certa ocasião, comentou, né, Bruno, surgiu uma oportunidade lá em Paranaguá, professor de Direito Penal, você não tem interesse de ir lá conhecer a cidade? Né? E até então eu não conhecia Paranaguá, confesso que eu não sabia nem onde ficava exatamente, porque assim, o meu mundo era só ali, Curitiba, só estudo e tal, né? E quando eu vim, realmente foi, digamos, né, paixão ali à primeira vista, né? Eu sempre gostei de cidades históricas e aos poucos fui ficando, né? Fui gostando da cidade, fui aprendendo a cultura, fazendo várias amizades, fui muito bem acolhido. Os paranguaras têm essa sua feição bastante de bom trato, de boa vizinhança, de ser bem receptivo, né? E fui ficando e acabei ficando tanto que a minha noiva, ela inclusive é paranguara também, é bagrinha, né? Então hoje eu me considero, né, já praticamente o paranguara. Eu queria antes mandar um recadinho a todos que estão já acompanhando aí semanalmente o nosso podcast, que continuem, porque vem muitas novidades, né, Alex? Estão se preparando, muitas surpresas. Hoje mesmo nós vamos conversar muita coisa de outras demandas, outras áreas que o Bruno também vai aqui comentar também sobre a questão do direito do consumidor, algumas coisas da política que eu também vou perguntar, e principalmente na área dele, que é a área civil penal, não é isso, né? E temos muita coisa. Temos também ainda os musicais da cantora Lorena Veiga, todos os nossos podcasts que realizaremos sempre às segundas-feiras, a partir das 7 da noite, será sempre assim, com uma personalidade, um convidado, os comentários do Alex Jacomel, e sempre vamos ter uma atração. Quero até já deixar um convite para que na próxima segunda-feira vocês acompanhem uma super entrevista que faremos com a Franciele Benato, né, que é corretora de imóveis, né? Doutor Marinho. Doutor Marinho. Ela é na próxima, então? Então tá certo. É o professor Marinho que vem trazer um assunto assim sensacional também de relevância do Estado, podemos dizer assim, né, sim. Alex? E também vamos ter uma super atração que vocês vão também conferir da música. Mas daí ainda vamos continuar aqui o papo aqui com o Bruno. É assim, hoje você é um advogado, né? Mas na vida, quais foram, né, os seus empregos, as suas atividades antes de vir a ser o advogado que hoje você é? Zé, sabe que meu primeiro emprego foi num hospital público, você acredita? Olha, eu perguntei isso porque o último convidado que sentou aí foi um tal de Alex Jacomel. Estava aí, foi nosso entrevistado. Eu achei até que ele, toda a vida, já tinha sido um cara assim, bem, vamos dizer, bem promovido. Não, fizemos até uma propaganda aí. Mas ele contou que também veio teve uma vida também difícil, que lutou para chegar onde está. Tudo é construção. Assim, no Brasil, na verdade, é exceção, né? Quem já nasce, vamos dizer, em berço de ouro, ou quem já tem todas as oportunidades e só dá seguimento, né? Então, assim, a maioria das pessoas tem que construir isso aos poucos, né? A jornada, a caminhada é sempre cheia de obstáculos, né? Nada costuma ser muito fácil, né? Mas assim, doutor, nesse comentário, o senhor também teve, vamos dizer assim, uma vida de muito estudo, de muita batalha para chegar, ou alguém vai comentar aqui embaixo da live, não que é nada, eu mesmo já dei um berço de ouro no dia que ele nasceu. Não. Assim, eu não posso ficar me lamentando de que eu vim de uma vida, né, muito humilde, etc. Passei fome, não, nada disso, né? A gente não pode falar essas coisas. Mas, claro, também eu tinha uma família, eu tenho 2 irmãos, né? Meu pai
sempre foi comerciante, sempre trabalhou desde muito cedo, 13 anos de idade, ajudava meus avós, né? Minha mãe é professora, talvez até por isso eu tive, né, essa vocação, sempre acompanhava ela, às vezes na escola, me levava junto, né? Então, assim, fui construindo. A ideia de vir estudar fora realmente foi bastante sacrificante. Quando eu vim morar em Curitiba, eu morei na casa do estudante, lá ali no centro. Nossa, eram uns 50 rapazes dentro de uma beliche. Lá a gente comia no restaurante universitário, que era muito boa a comida, até hoje é muito boa, de R$1,30. Né? Mas chegou até a pensar assim, meu Deus, será que vou até o fim? Às vezes você fica passando por essas, né, provações, né? Você, nossa, que dificuldade. Eu estava tão bem, quietinho ali na casa do papai e da mamãe, né? Uma vida relativamente confortável, mas eu acho que a maturidade, o crescimento, para você até se descobrir, saber o que realmente você quer para a tua vida no futuro, demanda você sair da tua zona de conforto, né? E buscar o novo. E essa novidade para mim, e era o que eu sempre queria, era exatamente estudar fora, morar sozinho, né? Todo jovem, adolescente tem esse sonho, morar sozinho, até você descobrir quanto custa água, luz, telefone, aluguel, aí você pensa em voltar para casa dos pais, né? Então, de fato, foram desafios até, né, me estabelecer. Não conhecia absolutamente ninguém aqui no Paraná, vim mesmo na cara e na coragem, né, como se diz, mas não me arrependo absolutamente de ter saído lá. Eu trabalhei, como eu estava me referindo antes, no meu primeiro emprego, num teste seletivo que eu fiz lá na prefeitura da minha cidade natal. Trabalhava no hospital público, para você ter ideia, eu era digitador, né? Trabalhava lá, tinha que adivinhar aquelas letras maravilhosas dos médicos, sabe? Lá, exame tal, TGO, TGP, não sei o que, tal, né? Beta-HCG. E aí eu digitava isso e aos poucos, depois fui fazendo estágios, né, na minha área, tal, fui crescendo. Realmente devo muito ao apoio também dos meus pais, né? O Beto e a Perpétua, que incentivaram muito meus estudos. Assim, sempre tive esse privilégio de estudar em boas escolas, né, privadas durante todo o meu ensino básico, né? E essa base que me permitiu depois fazer as escolhas que eu fiz, né? E então a importância da educação, né, de uma educação de qualidade, é fundamental para que as pessoas possam evoluir, possam se dar bem na vida, enfim, possam de fato ter uma evolução social. Acho que isso é o fundamental para qualquer pessoa. Que bom, tudo isso que você falou, inclusive, incentiva muitos jovens, muitas pessoas que estão apostando nesse desafio de escolher o direito, né, para estudar. E você foi até o fim, está formado e agora até mesmo, nós vamos comentar também daqui a pouco, é professor de direito. Mas vamos entrar na área, porque me mandaram uma pergunta, a Bruna da Vila Guarani disse assim, não deixe de perguntar para eles sobre a questão do... como você se preocupa com o direito digital? Esse direito digital que ela quis dizer é no sentido a cantora nossa ali, a Lorena. E, do nada, ela se depara na internet com um Facebook lá com o rosto dela, se passando por ela. E vamos imaginar que ela não consiga dar um fim a esse problema através de uma busca jurídica. O que você poderia nos dizer sobre esse assunto, em especial do direito digital? Veja, Zé, hoje a tecnologia, né, realmente permeia toda a nossa vida, manhã, tarde, noite, a gente não consegue viver sem um celular, sem um computador, sem um notebook, né? E veja, na verdade, tudo na nossa vida tem algum traço do direito. Certa vez chegou uma cliente no escritório e me relatou, poxa, doutor, tem uma cunhada minha que está me difamando, né? Está postando inverdades nas redes sociais, né? Está falando que eu, por exemplo, traio meu marido, né? E isso está arrasando a minha vida, eu não sei o que fazer, já falei para ela parar de fazer isso, e então ela vai ter que provar que eu faço isso mesmo, agora eu quero que ela prove. E aí eu expliquei para ela, olha, na verdade, pelo Código Penal, você nem precisa demonstrar que aquilo que a pessoa está te ofendendo é verdade ou falso, é verdadeiro ou falso, né? Porque a simples ofensa, ainda que verdadeira, pode constituir um crime, não é? Ou de calúnia, ou de difamação, ou de injúria. Então, veja, hoje em dia, com as redes sociais, acaba
havendo esses excessos, a gente acaba pensando que pode falar, né, o que bem entende, às vezes ofendendo a honra das pessoas, e às vezes isso pode acabar com reputações, inclusive, né? Você deve lembrar, né, nessa tua longa jornada como jornalista, casos aí de meninas que tiveram, às vezes, vídeos íntimos vazados que acabaram se suicidando. Olha como a nossa honra é um grande bem, que a gente chama de bem jurídico, não é? É tão importante que leva pessoas, inclusive, a pensar em tirar a própria vida quando ela acaba sendo aviltada, não é? Então, o direito penal, o direito, de uma forma geral, teve que se reinventar de várias formas para poder atender a essas demandas, essas novas demandas sociais, porque, como eu disse no início da nossa conversa, o direito só existe para uma coisa, para resolver conflitos sociais. Então, se ele não consegue dar conta dos novos desafios que o século XXI nos impõe, não é? Ele acaba ficando defasado e a população acaba reconhecendo, né, essa falta de mecanismos para lidar com o problema. Então, eu posso te dizer que hoje há várias leis, há vários dispositivos que atendem. Por exemplo, hoje teve uma mudança recente na proteção do sigilo do nosso celular. Imagina, uma pessoa pega o teu celular, abre lá, vê tudo que você tem, teus, às vezes, segredos profissionais, não é? E isso, até então, não constituía nenhum ilícito no âmbito do direito, né? Hoje, a violação de dispositivo informático, seja de um computador, inclusive, veja, se alguém acessa o teu celular, ainda que você não tenha senha no teu celular, ainda que você não tenha ali digital, o simples fato de uma pessoa acessar o teu celular sem autorização já constitui um crime de violação de dispositivo informático, né? Então, o direito está se reinventando para tentar atender essas novas demandas. Olha, eu gostei disso. Então quer dizer que se alguém pega o celular... Você viu aí? Sim. Não precisa ter senha. Acessou sem autorização, você já pode fazer aí um boletim de ocorrência. Cuidado, hein? Isso aí. As esposas que se cuidem. É verdade. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Bruno Cortes, né, respondendo aqui as nossas perguntas e também tirando a dúvida de todos vocês que acompanham o nosso podcast Giro no Litoral. Vamos continuar aqui então com os comentários do comentarista Alex Jacomel aqui. E o nosso próximo assunto é o seguinte: você começou a trilhar nesse caminho aí da advocacia e de repente chegou aquele grande dia de você abrir o seu próprio escritório, né? Pode nos contar um pouco sobre isso? Todo empreendimento como você pontuou, um desafio, né? Então, é claro que, antes de tudo, eu sempre procurei me qualificar, até porque você, né, vai prestar um serviço, né, e a principal qualidade que alguém procura em um serviço é exatamente a qualificação, né? É a qualidade que alguém procura no serviço, é a qualidade, né? Ou seja, a característica principal. Porque no direito, veja, na medicina, o médico, você confia a tua vida para qualquer médico, você vai fazer uma cirurgia do coração, você vai em qualquer médico na esquina, beleza, me opera aqui. É claro que não. No direito também é a mesma coisa, você não vai confiar o teu patrimônio que você lutou tanto para conquistar, a tua liberdade, que é o nosso bem mais importante, não é? Para qualquer pessoa. Então, a primeira dica, né, que eu dou a quem é estudante de direito, a quem está recém-formado pense primeiro, né, na sua profissionalização, na sua qualificação. Porque o dinheiro, o reconhecimento, isso vem com o tempo, isso é o resultado de um bom trabalho, isso é o resultado, não é, de você prestar um serviço que vai ser reconhecido, mas primeiro você tem que buscar esses dotes, né, que não são fáceis, né? Ler, estudar, realmente é cansativo, às vezes é chato, você tem que insistir, você passa noites em claro, mas aos poucos você vai vendo esse reconhecimento que, obviamente, como nada e como em nenhuma outra profissão, é rápido, né? Ninguém abre uma loja hoje e amanhã a loja está bombando, né? Ninguém começa jornalista hoje e amanhã está apresentando o Giro no Litoral, não é verdade? Então, tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de persistência, mas, acima de tudo, tudo é uma questão de você sempre estar se atualizando, porque o direito é extremamente dinâmico. Todo dia, toda semana tem uma lei e você precisa ter esse tirocínio, né, constante.
É isso aí, né, Alex? Zé, deixa eu só fazer um comentário. Dr. Bruno, eu conheci ele em 2016, né? Ele já tinha o escritório aqui em Paranaguá. E uma das coisas que eu vi, assim, que foi um diferencial, é porque, assim, sempre que se trata de advogado, de defensor, as pessoas têm uma ideia equivocada acerca do propósito inicial de quando você contrata um advogado, de repente, para alguém que você conheça, que teve um determinado tipo de problema. Às vezes, pessoas que até cometeram crimes, né? Sim. E as pessoas têm aquela má ideia, falam, poxa, esse advogado é advogado de bandido, né? O cara só pega a causa de cara que matou, de cara que estuprou, e onde, na verdade, a função principal do advogado é defender os direitos até mesmo daquele que teve a culpa, né? Não só daquele que foi injustiçado, daquele que foi, que talvez, né, foi atribuído a ele uma culpa que não foi dele. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a respeito dessa ideia equivocada que as pessoas têm de, poxa, o cara está advogando para bandido. Não é esse. Até o próprio bandido tem direito à defesa, né? Eu, em sala de aula, Alex, sempre começo, às vezes no primeiro dia, fazendo a seguinte pergunta, né? Imagine que você está saindo de um churrasco, uma festa de aniversário, ou de um barzinho que você foi com amigos, né? Você bebeu algumas, né? E pelo Código Brasileiro de Trânsito, basta beber muito pouco para que isso seja um crime de embriaguez ao volante. E você, então, é parado numa blitz. Param você, o policial pede para que você faça o bafômetro. Você se nega, né? Afinal de contas, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso é um princípio basilar do direito, né? Mas o policial vê lá, ele está com o olho vermelho, está com a voz alterada, está sem senso de direção, não sabe nem o endereço, nem sabe falar o nome dele direito, está com a voz grog, estava andando na contramão. O cara fala um monte de coisa lá, né? E a única testemunha é ele próprio, né? Eu te pergunto, você gostaria de ser julgado, né, por um juiz parcial, né? Você gostaria de não ser levado em consideração o teu depoimento apenas do policial, que não tem nenhuma outra testemunha, não foi feito nenhum exame laboratorial para comprovar se você realmente tinha bebido ou não, não tem fotos, não tem provas, não tem vídeo, não tem nada. E aí você vai dizer, não, mas o policial falou, então você é bandido, tem que ser condenado, e não se fala mais nisso. Então veja, a função do advogado é simplesmente fiscalizar a aplicação da lei, a correta aplicação da lei. É o que a gente chama, né, em juridiquês, de devido processo legal. No futebol tem regras também, não tem? Ou será que a gente admite que o gol possa ser feito de qualquer jeito? Será que dá para fazer gol de mão, de cabeça, de pé, de cotovelo, tal? Beleza, o importante é entrar a bola no gol? Ou será que as regras do jogo, a forma como essa bola entra no gol também é importante? Poxa, se isso é importante no futebol, imagina no direito penal, cujo bem jurídico aqui é a liberdade e não o mero lazer, que também é importante, né? Então, a função do advogado é, muitas vezes, lutar pela aplicação justa da lei, equilibrada, nem mais, nem menos. Mas Aristóteles dizia, né, a virtude está no meio, né? E muitas vezes você tem, não é recorrente, mas você pode acontecer de ter um promotor que é por disposição constitucional, tem a função nobre de exercer o papel de acusação, não é? De promover a justiça, bem, na verdade o nome do cargo é promotor de justiça, não de justiça, não é? E você tem o juiz que tem uma função de ser aquele que vai ficar equilibrando a balança da justiça, que vai ter uma posição imparcial, que vai olhar uma tese, que vai olhar a outra tese, versões, porque a gente nunca tem essa ideia de buscar a verdade. A verdade, né? Tem até uma música legal do Engenheiros do Havaí, se chama A Verdade a Ver Navios, né? A verdade, ela apenas acontece uma vez. É impossível repetir o que só acontece uma vez da mesma forma, diz a letra do Engenheiros, né? Então, veja, eu não posso repetir uma coisa que já aconteceu da mesma forma, mesmo que eu tenha uma câmera, uma gravação, o ângulo da câmera, às vezes, não traduz a realidade como ela, de fato, sucedeu. Então, a função do advogado nem sempre, e eu às vezes recebo vários clientes e dizem, doutor, é assim, assado, né? E eu digo, olha, cara, você praticou crime, então você vai ser condenado. A probabilidade é muito grande.
Agora, o que a gente vai lutar aqui é para que, se houver essa condenação, que ela seja justa, né? Que seja dentro de um patamar que corresponda àquilo que o direito, que a jurisprudência, que a lei, não é, aplicaria no teu caso concreto, e não uma pena absurda, e não uma condenação, uma pena de morte social, né? Porque tem até uma coisa que a gente vai comentar depois, tem um professor da USP que me falou uma vez, e eu nunca esqueci, o professor Salomão Checaira, ele dizia: Bruno, no Brasil a gente não tem pena de morte. É verdade, todo mundo sabe que não tem pena de morte, a não ser numa exceção em caso de guerra, né? Mas tem uma coisa que pode ser muito mais perversa, que é a morte sem pena, que é você praticar uma execução sumária. Não precisa nem ser um tiro, né, dado pela polícia ali, a queima-roupa. Pode ser esse tipo de execução mesmo social, né? E aí o papel da mídia, às vezes o advogado é meio chato com a mídia, né? O que seria essa pena de morte em caso de guerra? Não entendi. Deixa eu te falar. É que a nossa Constituição, né, atual, diferente de uma outra, no período do Estado Novo de Getúlio Vargas, admitia pena de morte em alguns crimes ditos políticos, né? Mas atualmente a Constituição só admite pena de morte em caso de guerra declarada contra um inimigo externo, e ainda assim, desde que não seja uma guerra de defesa, não de conquista, né? Se o Brasil resolvesse invadir imaginariamente o Paraguai, não é, para ganhar território, não seria admissível a pena de morte nesse caso, porque só é admissível em caso de guerra de defesa, né? Imagine, alguém invade a Amazônia, alguém invade o Brasil para tirar alguma riqueza, tal. Aí nesse caso se autorizaria, né, a morte por fuzilamento, né, é o que está disposto no Código Penal militar, mas apenas, enfim, em situações excepcionais, né, situação de extremas mesmo de guerra externa. A regra é que no Brasil todo mundo tem direito ao devido processo legal, ao julgamento, e é uma pena máxima que até 2019 era de 30 anos, né? E com o chamado pacote anticrime, desde janeiro de 2020, esse percentual aumentou para 40 anos. Então, já é um número bastante robusto, né? Porque se a gente considerar que a expectativa do brasileiro hoje é menor que 80 anos, é pouco mais de 70, significa dizer que o Código Penal autoriza que você passe mais de 50% da tua vida encarcerado. Encarceradinho. Nós estamos conversando aqui com o doutor Bruno Cortes, né, que está respondendo nossas perguntas, algumas perguntas até que foram feitas aí pelo nosso público que acompanha aqui o canal, quando souberam que o doutor estará aqui. Daqui a pouco nós vamos passar também um vídeo, que nós temos que fazer um comentário, mas agora nós vamos conversar com uma artista importante aqui da nossa região, a Lorena Veiga. Ela está aqui presente conosco, viu, Alex? Enquanto nós vamos tomar uma água aqui, né, você viu que tem vários tipos de água. Tem água morna, tem água gelada. E enquanto isso, doutor, de vez em quando, nas horas vagas, você gosta de uma boa música também, né? Cara, eu sou bem eclético. Eu vi que você até citou aqui do Engenheiro do Havaí. Adoro, né? Humberto Gessinger, já fui para vários shows dele, né? Enfim, lá, por ser de onde eu vim, no Nordeste e tal, geralmente o pessoal é bem eclético. Então, lá você gosta desde forró ao metal, sabe? Ninguém tem preconceito musical. Não, eu gosto de rock, eu não gosto disso. Não, a gente gosta de tudo, né? Eu gosto de boa música, né? Eu também gosto de boa música, como o senhor falou. Tanto que a gente sempre está aqui envolvido com os festivais da cidade, às vezes com o show da virada também. Convidei o Alex para o show da virada, mas o Alex disse que vai estar fora do Brasil na virada de 2022, né, Alex? Mas sei se ele vai comentar mais para frente. Adiante. Agora vamos falar com Lorena Veiga. Boa noite. Boa noite, Lorena. Boa noite. Isso. Então vou fazer o seguinte, ao invés de eu mesmo escolher a música, vou deixar que você escolha aí aquela que realmente o teu coração está dizendo que é para fazer nessa noite aí para nós. A gente vai performar A Thousand Years, da Christina Perri. Hearts beat fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I am afraid to fall? But watching you stare
died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what stands in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Lindo demais aí a tua apresentação Obrigada. musical, Lorena. Parabéns aí. Eu até também vou deixar uma pergunta para você, para que você responda aí para teu público, né? Você poderia resumir para a gente como você começou essa tua carreira na música internacional? Na música internacional, eu comecei. Acho que a minha vontade de cantar internacionalmente foi desde quando eu era pequena, quando minha mãe ela tinha um CD do ABBA e eu ficava ouvindo direto. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade, já gostava. E Dona Valéria? É. Sensacional. Um beijão aí para Valéria, né, Alex? E com 10 anos eu comecei a fazer curso de inglês. Terminei recentemente, graças a Deus. Já tá com diploma, então? Diploma certinho. internacional. Coisa boa, hein, Alex? Internacional de Michigan. Fui corrigido já, feliz por ter passado. E minha vontade de cantar foi cantoras como Whitney Houston, próprio ABBA, bandas como Guns N' Roses e Bon Jovi, que eu cresci ouvindo, que veio moldando esse desejo que eu tenho de cantar, e principalmente inglês, mas também francês, espanhol, até português, qualquer idioma que tiver uma música que parece que cante para mim, já está me agradando, já faz com que eu tenha essa vontade de aprender ela. Eu incentivei bastante o Gustavo Souza de Antonina que fosse para Raul Gil, ele se inscreveu, participou hoje, quer dizer, hoje não, no sábado, hoje é segunda, né? No sábado ele teve mais uma apresentação no programa, esteve também conosco aqui no último programa. E Alex, você é um cara aí, empresário, né, empreendedor, mas que de vez em quando você põe uma música no carro também. Você gosta do internacional?
Eu sou uma pessoa eclética também, né? Aham. Não vou dizer que eu tento cantar música internacional, mas não dá muito Eu bom. sei que você é muito chegado, viu, doutor? Vou entregar Mas eu ele, é dou muito uma chegado no enrolada, né, pagode. No pagode. Onde tem no pagode, pagode. Alex tá lá. Eu Eu tô até pensando em trazer um grupo de pagode aqui com Tinha pra fazer barulho pra aqui. fazer um barulho aqui com a gente, porque estúdio do Paulo aí. eu vou deixar pro aniversário do Alex. Tá me Então cutucando tá aí. bom, doutor. Lorena, obrigado aí pela tua participação. Daqui a pouco você canta aí mais uma canção aí. Mas desde já, para quem está acompanhando, eu quero acompanhar a Lorena. Qual que é o teu Instagram? O meu Instagram é Lorena Oliveira Veiga. Tá certo que nós aqui da produção estava procurando agora há pouco. Não achamos, mas que bom. Repete novamente aí. Lorena Oliveira Veiga no Instagram, Lorena Veiga no Facebook e Lorena Veiga também no YouTube. Legal. Beleza, então, vamos voltar aqui então falar com o nosso advogado aqui, o doutor Bruno, até para entender, Bruno Cortes, para entender um pouco essa atuação aí no teu escritório. Quais são as áreas ali que podemos dizer que tem uma maior demanda? Veja, a minha área de predileção, de escolha, de opção, sempre foi ali, desde o final da faculdade, a área criminal. Né? Criminal? Então, sobre criminal, é um vídeo que a produção nos passou aí, né, Alex? Sim, acho que era. Então, eu acho que vamos dar uma olhadinha e vamos comentar esse vídeo, doutor. Perfeito. Eu vou mandar matar sua filha. Você pode ter certeza que eu vou estar preso, mas tem alguém por mim na rua. Ser vítima do crime é algo comum no Brasil. Você vai mandar matar minha mãe? A minha mãe? Você tem certeza do que você tá falando? Você manda minha mãe, velho. Você não podia falar isso não, você não mata eu. O discurso da velha mídia de que o criminoso é vítima da sociedade não é mais aceito pela população. Você achou que sofreu alguma violência psicológica por isso? Sofreu algum abalo psicológico? Não? Se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. E se for solto, semana que vem eu tô preso de novo. No fim das contas, não há mais como fugir de uma antiga verdade. Ser mau é uma escolha livre e consciente. E por que razão no Brasil tantas pessoas que um dia podem até ter sido boas escolheram viver no mundo do crime? Por um simples motivo: custo e benefício. Ser criminoso no Brasil vale a pena. Ele não te bateu, né? Não, não bateu. E você nem sofreu nenhum dano psicológico por isso, né? O crime compensa no Brasil, porque anos atrás, leis foram criadas para reduzir o impacto das penas dadas aos criminosos. O crime compensa no Brasil, porque ao invés de defendermos os agentes da lei que lutam contra o crime, vemos instituições e pessoas trabalhando contra o direito da polícia a defender a sociedade. Quando um criminoso rouba alguém, a recompensa está garantida, mas a pena para o crime não. Exatamente, ele pode ser cabe a vítima nós, também, né, da sociedade. Ele pode ser vítima. Menos de 10% dos assassinatos que acontecem no Brasil são registrados. Desse pequeno número, poucos acabam sendo presos. E dos que são presos, um número menor ainda cumpre a pena até o final por conta de um mecanismo chamado progressão de pena. Para o criminoso, a chance de sucesso é muito grande. Infelizmente, o Brasil está perdendo a guerra de combate ao crime nos últimos 30 anos. Você viu aí, né, Alex, doutor Bruno, um vídeo que ao mesmo tempo que ele é jornalístico, é uma informação, mas é também uma reflexão para todos nós, para você que está assistindo, né? E eu gostaria então dos seus comentários sobre essa questão aí do crime, né? E como você vê também novas ideias e pensamento até da classe política para combater isso que nós vimos aí agora no vídeo. Muito bem, Zé. Veja, o problema criminal, na verdade, tinha até um jornalista americano que dizia o seguinte: para cada problema difícil, existe uma solução simples e errada. Então, a gente costuma achar que tudo se resolve num passe de mágica, né? E, assim, veja, a população carcerária brasileira hoje só perde para Estados Unidos e China, que são países mais populosos e que também têm uma política criminal bastante punitivista. Então, na verdade, não se trata de impunidade no Brasil, porque nós, na escala, em termos proporcionais, somos o terceiro país que mais prende pessoas no mundo. Agora, o problema é que talvez a gente esteja investindo nossos valiosos e escassos recursos, porque
o dinheiro, o cobertor é curto, não tem como cobrir tudo, né? De forma equivocada. Porque o vídeo coloca menos de 10% dos homicídios são elucidados. Nisso eu concordo, o vídeo tem razão. Eu tenho aqui estatísticas criminais, né? Nem vou expor para não cansá-los, mas de fato a taxa de elucidação de crimes no Brasil varia muito de estado para estado. Paraná até que está num nível relativamente bom comparado a outros, em alguns momentos 30% de elucidação de homicídios. O Rio de Janeiro é o que está numa situação pior, né? Às vezes uma taxa realmente de 10% ou menos, 10% ou menos que isso. E aí o que você enxerga? Veja, a nossa população carcerária hoje, mais de 70% da nossa população carcerária não praticou crimes de homicídio. Menos de 10% ou até 10% da população carcerária está presa por homicídio. A grande massa de presos são por crimes patrimoniais e por crimes de drogas. E aí, veja, né? São crimes, às vezes até sem violência ou grave ameaça, como crime de furto ou crime de extorsão, ou o próprio crime de tráfico de drogas, que também é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Então a nossa prisão está entupida de gente por essas duas categorias de delitos, como eu falei, a maior parte delas praticados sem violência ou grave ameaça, e enquanto crimes realmente graves, como o vídeo mostrou, o homicídio, né, tem pouca relevância nessas estatísticas, porque o Estado, a polícia, né, seus poucos recursos, poucos policiais, às vezes os policiais realmente fazem uma grande mágica, né, de dar conta de tanto trabalho, mas eles não conseguem focar naquilo que realmente interessa, porque a gente tem uma política e uma forma de tratar crimes que poderiam ser resolvidos de outra forma, né? Como, por exemplo, o tráfico de drogas, já passou do ponto da gente discutir a questão da legalização e da descriminalização de drogas, tá? Os países mais avançados que você imaginar, dos Estados Unidos, que foi o país que mais incentivou a luta, a guerra às drogas, veja, morrem no Brasil mais pessoas pela guerra às drogas do que pelo consumo de drogas, né? Quantas pessoas você vê por dia que morreu de uma overdose ou que morreu porque consumiu cannabis, maconha? Veja, né? Não se trata de o Estado incentivar o consumo de nenhuma substância, como não deve incentivar, por exemplo, o uso de cigarro, que causa câncer e, no entanto, é liberado. Você vai em qualquer lugar, posto de gasolina e compra, né? Mas há o que na criminologia a gente chama de política de redução de danos, sabe? Né? O que é a política de redução de danos? Quando o sujeito, né, ele vai e compra, o cidadão vai e compra lá uma substância que é considerada ilícita, e até a ideia do que é lícito e ilícito é bastante relativa, não é? Porque, como eu disse, o tabaco, que provoca grande mal à saúde, é permitido. E a cannabis, que é usada inclusive para fins medicinais, eu já entrei com várias ações requerendo a autorização do uso de cannabis para o tratamento de pessoas com enxaqueca grave, por exemplo. Esse tipo de droga é proibida. Então, assim, até o que é proibido, o que não é proibido é uma questão cultural, não é uma questão de origem, não é algo já não nasce proibido. Isso é fruto de uma valoração social. Então, enquanto a gente não tratar e enfrentar esse problema sem ideologia, né, e mais com pragmatismo, olhando para os números, né, e para a realidade social, a gente vai continuar investindo nossos preciosíssimos recursos, não é? Com uma guerra que é perdida, né, com policiais que morrem. Olha, tem dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Zé e Alex, vocês sabem, a maioria dos policiais morrem, não é em serviço, vocês sabiam disso? Quase 75% dos policiais morrem fazendo bico, morrem fora de serviço, porque são mal remunerados, porque não tem uma estrutura de trabalho adequada. Então, eles morrem fora, não é durante as operações, não é quando eles estão em maioria, ali tem alguém dando uma retaguarda, não é? Tem um colete e tal. Então, assim, a questão da progressão de regime que o vídeo também fala, veja, o que você prefere, Alex, Zé? Uma pessoa que fique 30 anos em regime fechado e do dia para a noite, beleza, agora você está livre, pode voltar a viver em sociedade. Que tipo de pessoa você acha que a gente vai estar colocando em sociedade? O cara que ficou 30 anos preso numa jaula com várias outras pessoas, não é? Totalmente longe, distante da vida real.
Será que, como se pensou, e isso, essa ideia de progressão de regime vem de várias experiências desde metade do século XIX, né? Peraí, primeiro a gente tem que ter sempre caminhos intermediários. Tudo na nossa vida, não é? Vai uma criança, vai lá, adolescente, jovem, adulto, idoso. Também assim é o sistema carcerário. Primeiro você, para crimes extremamente graves, como é o caso do homicídio, né? Você coloca o sujeito num sistema de isolamento celular, que a gente chama de regime fechado. Depois, ele vai para uma prisão intermediária, que é o regime semiaberto, em que ele pode trabalhar, ele não fica preso numa cela comum, não é? E aos poucos você vai fazendo com que ele se acostume, né? A ter autodisciplina, a ter organização, a ter profissionalização, porque também as estatísticas mostram que a maioria, veja, dos crimes que levam a prisões graves ou levam a nossa população carcerária não são crimes praticados com violência e não são crimes praticados pelos estratos superiores da nossa sociedade. Veja, menos de 1% de pessoas que praticaram corrupção, crimes contra a administração pública, cumprem pena em regime fechado, né? Como eu disse, a maioria ou é por crime relacionado a drogas ou por crime relacionado ao patrimônio e não por crimes relacionados à vida e crimes de colarinho branco que a gente fala, né? Sonegação fiscal, não é? O próprio crime relacionado também a licitações, não é? Crimes de corrupção, peculato e outros do gênero também não levam ao cárcere. A gente tenta resolver de outra forma, não é? E hoje a gente tem os chamados juizados especiais criminais que tentam dar uma solução diferente, mas ainda de forma muito pequena para crimes de menor potencial ofensivo, em que você às vezes, veja, Zé, se alguém vai e pega o teu celular na rua, o que hoje acontece? O sujeito é preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal, pela PM na rua, né? Você talvez não recupera o teu celular, né? O sujeito vai ficar preso, né? Vai ter uma ficha criminal. Se ele não conseguia se encaixar numa profissão antes, agora que dificilmente ele vai conseguir, quem que vai dar emprego para alguém que tem uma ficha criminal? Não é? Você tem uma estigmatização do sujeito. E aí, então, você perdeu o teu celular, não recebeu ele de volta, o sujeito vai ficar encarcerado, você pode até se sentir até ameaçado, né? Nossa, estou colocando, o cara é meu vizinho, conheço ele depois vai sair da prisão, pode querer me fazer algo mal. Ou seja, o conflito social, aquilo que eu falei, para o que é a missão do direito, ele não vai ser resolvido. Você não vai resolver, não vai receber teu celular de volta. O sujeito vai ser isolado num cárcere. E aí muita gente hoje diz: nossa, mas esse bando de gente que está preso devia trabalhar, devia arranjar uma ocupação, deviam até pagar para ficar lá na prisão. E eu te digo, por experiência de quem conhece bem os presídios do Paraná, a maioria, até clientes meus dizem: doutor, não precisa me pagar nada, eu não quero nem remissão de pena, eu só quero trabalhar aqui no cárcere para sair dessa cela por mais tempo. Hoje você tem 2 horas só de banho de sol, então 22 horas você fica encarcerado dentro de uma cela. E o trabalho é exatamente a forma de ele sair dali e ter uma ocupação e fazer algo. Porque se o Estado não proporcionar isso, que a população tanto acha que os presos não querem, que eles adorariam ter alguma distração, serviço, estudo, ensino, né? E não tem vaga, o Estado não oferece. Aqui em Paranaguá mesmo não tem. Você vai aqui na cadeia pública que existe em Paranaguá, se o sujeito está preso lá preventivamente, né? E às vezes no Brasil a prisão, que é para ser preventiva e temporária, acaba durando mais do que a pena definitiva aplicada, e ele fica lá simplesmente ao léu. E isso é uma grande oportunidade para incursão de organizações criminosas, né? Não é à toa que grandes grupos criminosos têm dominado os presídios. É porque na omissão nunca existe, alguém sempre ocupa o espaço. Sempre no vácuo, sempre na vacância, alguém vai ocupar o espaço. E se não é o Estado que ocupa esse espaço, vai ser uma organização criminosa, com um discurso, né, que muitas vezes pode ser atrativo, de que a gente vai garantir aqui a tua dignidade que o Estado não cumpre. Essa é uma grande questão que precisa ser colocada. O Estado, se a gente for falar em linguagem bastante clara, é o maior criminoso que existe. Porque ele não te paga, descumpre um contrato,
né? E depois ele resolve, não, beleza, você tem que entrar com uma ação, processo, você vai receber um precatório daqui 20, 30 anos. Então o Estado é caloteiro, né? E você, não, beleza. O Estado diz, pela lei de execução penal, todo preso tem que ter uma cela com 6 metros quadrados. Eu digo, ter uma cela de 6 metros quadrados é um hotel de luxo? Você vive num local de 6 metros quadrados com extremo conforto? É claro que não. 6 metros quadrados em condições mínimas de higiene, areação, ar, tal, né? Banho, por exemplo, aqui no Paraná, um banho quente não é nenhuma mordomia, não é? É uma questão de dignidade. Ou então recomendo que você tome, né, num dia bastante gelado, um banho, né, frio no seu chuveiro. Aí você me responde se é degradante ou não. No meu estado lá até que não, por lá a água já sai quente da torneira, né? Mas aqui a realidade é diversa. Então, né, para fechar esse raciocínio, o ponto é esse: a gente precisa olhar o problema criminal com uma lupa, né? E não de uma forma superficial, imaginando que para problemas difíceis existem soluções rápidas e fáceis. Ainda nesse assunto, nós acompanhamos durante a semana uma votação na Câmara Federal dos Deputados, onde mais de 300 votos ali foram para cortar as famosas saidinhas, né, Alex? A população do Brasil adorou a votação do projeto Aplaudir, que agora vai para o Senado. Se isso realmente virar lei, doutor, quais são os prós e contras, na sua opinião? Perfeito. Veja, como eu estava te explicando, existe uma coisa no direito chamada execução penal. Execução penal são as leis que regulam o cumprimento da pena, né? E a legislação é bem profícua, né? E veja, aquilo que eu estava te dizendo, um sujeito que fica bastante tempo encarcerado em regime fechado, isolado, não é? Veja, aculturado. O que é aculturado? É você perde os valores que você tinha e passa a incorporar aqueles valores que são do cárcere. Quais são os valores do cárcere? A malandragem, você saber se portar dentro da prisão de uma forma, né, a ser respeitado pelos outros, né? Lá o Estado também é omisso, então você está sujeito a ter uma violação da tua dignidade física, sexual, tal, né? Então você tem que aprender a lidar com esse novo mundo, essa nova realidade, com valores totalmente diversos daqueles que nós aqui fomentamos do lado de fora. Portanto, né, essa questão da saída temporária, que na mídia se chama muito de saidinha, é uma forma, como eu disse, primeiro que não se aplica a presos em regime fechado. Então, aquelas pessoas que estão iniciando o cumprimento da pena, praticaram crimes extremamente graves, né, elas não têm direito de jeito nenhum, né? Quem é que tem direito? São aquelas pessoas que estão no regime semiaberto. E para você ir para o semiaberto, não é automático assim, eu cumpri 1/6 da pena, 20%, 30%, 40%, 50% da pena e já progredi e aí tenho direito. Não, tem aspectos objetivos e subjetivos. O objetivo é o tempo, cumprimento da pena. O subjetivo é o teu bom comportamento carcerário. Então você tem que ter uma certidão de bom comportamento do diretor do presídio. Aí você vai para o regime semiaberto. Daí no regime semiaberto, como forma de estimular a ressocialização, que é um dos objetivos da pena previsto na nossa lei, né? É que existe o direito de eventuais saídas durante o ano para, por exemplo, né, visitar parente, visitar um filho ou fazer um curso, não é? Você pode ter autorização para frequentar, por exemplo, uma faculdade, mas nada disso é automático. Todos os direitos de execução penal são analisados de forma tópica, caso a caso, analisando o crime que foi praticado, né? Agora sim, o que acontece é a desorganização do nosso sistema carcerário. Como a gente tem uma superlotação, a gente não tem policiais penais, né, que agora tiveram essa grande conquista de se tornarem também policiais, né, os antigos agentes penitenciários, mas não há estrutura que dê conta, não é, dessa quantidade de presos. A gente tem um excesso de criminalização e acaba, então, que não tem trabalho para todo mundo lá dentro, não tem estudo para todo mundo lá dentro e, eventualmente, né, algumas pessoas que saem podem, sim, como veja, ninguém pode prever o comportamento humano. Se ele tem um bom comportamento lá dentro e comprovou isso por meio de uma certidão, perfeito. Esse direito à saída temporária é um estímulo, porque veja, tudo na nossa vida é motivação ou não, né? Você faz algo, você trabalha por quê?
Você estuda porque estou estudando visando mais à frente, né, passar um concurso ou ter uma melhoria de salário. Da mesma forma, o preso, você deixou o preso lá dentro. Você diz, beleza, você vai ficar aí, depois você vai sair, o Estado não está nem aí para você. Se antes de entrar ele já era estigmatizado, já era mal visto, agora depois de egresso do sistema carcerário, aí, meu amigo, é que a gente vai ter o que a gente chama na criminologia de profecia que se autorrealiza, sabe? Imagine que chega alguém agora no teu WhatsApp e diga, Zé, o banco X que você tem conta vai quebrar, ele está confiscando o dinheiro de todo mundo aí, ele vai quebrar. E aí você passa a mensagem para o Alex, Alex passa para outro amigo, e aí daqui a pouco esse boato ele é passado, é difundido tanto que várias pessoas pensam que é verdade. E não tinha nada disso, era mentira. O banco estava muito bem, mas como todo mundo acreditou nessa inverdade e tirou o dinheiro do banco, o banco acabou quebrando. Ou seja, uma profecia que se autorrealizou. Então, de tanto você, né, dizer para uma pessoa que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não tem futuro, que ela é isso, aquilo e aquilo outro, quanto mais você deprime uma pessoa, mais você vai fazendo com que ela acredite nisso e pense que o futuro dela é realmente viver numa vida desviante, é viver fora, né, dos padrões normais de convívio social. E aí você vai internalizando uma personalidade que não foi você quem criou, mas que foram os outros que criaram por você. Porque nós somos assim, né? A gente é, em grande parte, aquilo que os outros dizem que nós somos e aos poucos a gente vai assumindo essas identidades. Portanto, é preciso que a gente reflita, como eu disse, com uma lupa para entender que nesses casos de encarceramento, apenas algumas pessoas vão ter esse direito, e esse direito visa uma finalidade estabelecida em lei, que é a progressiva ressocialização. Porque você soltar uma pessoa que ficou muito tempo encarcerada, né, vivendo com pessoas ali, muitas vezes de organizações criminosas, com outro tipo de cultura, outro tipo de hábito, simplesmente deixá-la de uma hora para outra sair para a sociedade, pode ter certeza que o prejuízo, né, à comunidade seria muito maior do que este que acontece hoje. Beleza, então, eu quero mandar aqui um abraço a todos que estão acompanhando aí a nossa live aqui, essa conversa com o Bruno Cortez, né, nosso advogado convidado dessa noite. Vamos ter também mais um momento musical aqui com a cantora Lorena Veiga, que está aí nos visitando. Alex, você queria ainda comentar sobre o vídeo ali? Não. Já foi bem respondido, então? Então, beleza. Então, eu quero só rapidinho, antes de fazer a próxima apresentação ali, enquanto a Lorena pensa, né? O Bruno falou a palavra malandragem. Você consegue fazer para nós aquela música Malandragem da KCL? Dá para fazer aí um pedaço, pelo menos? Beleza. Enquanto ela vai pensar ali, deixa eu dar Deixa eu dar ela da conhece? Nossa época, não, ela conhece, Alex. Claro que conhece. Ela deu uma travada. Não, mas ela é boa, assim, ela vai fazer um pedacinho ali. Enquanto isso, eu queria, né, desejar ali todo sucesso do mundo, Alex, para os profissionais que vão atuar na nova UPA de Paranaguá, que já está ali inaugurado. Você viu, Bruno? Que trabalho relevante ali da Secretaria de Saúde, né? O trabalho do prefeito Marcelo Roque também foi muito bom nessa área ali, e eu desejo todo sucesso a esses profissionais que se envolvem para trazer melhor qualidade de saúde para Paranaguá. Também, Bruno, um forte abraço, uma outra classe que com certeza vai nos assistir, do pessoal do Rotary Club, né? Pessoal, gente boa. Grandes amigos. Que você está sempre por lá, né? Pode até mandar um abraço para quem que é o presidente lá? Na verdade, eu atualmente, por causa do meu doutorado, eu acabei me afastando do Rotary, mas ainda tenho grandes amigos lá, o pessoal do Rotary, né? Paranaguá Rocio, que faz um serviço social, uma prestação de serviço extraordinária, muito admirável. Parabéns a todos os amigos do Rotary. Bacana, isso aí. Eu quero também destacar, fazer só eu marquei aqui 8 comentários do que aconteceu durante a semana, sabe, Alex? Por exemplo, também no nosso Porto de Paranaguá, o pessoal aí do Porto está assistindo, parabéns para vocês também pelo trabalho, porque o nosso Porto bateu um recorde na milho. O milho tá, ó, tá derramando milho, de tanto milho que está sendo escoado aqui pelo nosso Porto de Paranaguá.
Também um recado que no dia 16 desse mês, o nosso presidente da República vai estar aqui no Paraná, não é em Paranaguá, mas vai estar aí no Paraná. Então, o pessoal que acompanha ele tem esse recadinho. Você vai lá? Né? Vou, com certeza. O Bruno até deu risada, mas eu estarei. O Bruno está convidado. Eu vou convidar o Bruno. Já imaginou o Bruno na motociata lá com a gente? Não faz o meu perfil. Vamos lá. Quero agradecer o pessoal do Colégio Vila Militar. Olha a agenda bacana que eles me concederam para fazer todas as anotações aqui do podcast lá, o Subtenente Amaro, né? E dizer também que em breve estamos já agendando aí uma super entrevista também com o pessoal aí com o senhor Subtenente Amaro, ali o comandante, diretor do Colégio Vila Militar aqui de Paranaguá. Com os comentários de Dr. Bruno Cortez. Isso, já estamos Bruno antecipando Cortez. aí. Quero mandar um abraço também ao pessoal da Litoral Sul, aos ouvintes que todas as sextas-feiras, a partir do meio-dia, acompanham a nossa série de entrevistas ali do Prêmio Troféu Litoral Music, né? Deixa eu ver qual é mais assunto aqui. Daqui a pouco vamos fazer um ping-pong com os dois convidados, tanto só para dar uma aliviada na entrevista, tanto com você, Lorena, como com o doutor aqui, para ver como vocês estão na rapidez aí do cérebro. Dizer também, Alex, que nós acompanhamos todas as convenções políticas de todos os partidos, federações que aconteceram durante essa semana, né? Muitos rolos jurídicos, inclusive, doutor. Olha, se nós fôssemos entrar nesse assunto, daí ia faltar tempo aqui. Olha, bom, então, também as pesquisas eleitorais estão bombando aí, nós vamos divulgar também durante a semana. Quero também destacar aqui, doutor, antes da música, aqui a pessoa do Paulo Busato, é isso, né? Que esse fera teve uma participação aí num livro contigo, sim, é isso? Sim, não. O professor Paulo Busato é meu orientador do doutorado, professor de Direito Penal da Universidade Federal. Fera, vamos dizer, Procurador de Justiça do Ministério Público aqui do Paraná, assim, sem dúvida, uma das maiores autoridades do direito penal no Brasil, na América Latina, né? Inclusive na Europa também. Nós temos uma fotinha dele. Tem a foto aqui aí, ó. Essa foto é do recente livro, da nova edição do livro dele, o Manual do Direito Penal, parte geral, que ele publicou. Isso foi lá no prédio histórico, né, da UFPR. Sem dúvida, uma pessoa que foi muito acolhedora, sabe? Me abriu muitas portas e me estimulou a permanecer. Atualmente aqui. ele está exercendo quais atividades? Não, ele é procurador de justiça e é o professor titular, professor de Direito Penal da UFPR, né? Meu orientador, assim, amigo e uma pessoa a quem eu realmente devo muito na vida. É aquela frase célebre, né? Se você viu mais longe foi porque você subiu em ombro de gigantes, não é? Quando você consegue ver as coisas de forma mais nítida, é porque você sempre teve pessoas que te ajudaram a tornar isso possível. Eu sou muito grato a ele. É verdade. Bom, durante a semana também uma coisa que marcou muito, e eu quero deixar aqui registrado até os nossos sentimentos de todos que se envolvem direto e indiretamente aqui com o nosso podcast Girão Litoral, que foi, né, a morte do Jô Soares, Bruno, um grande humorista, um cara muito inteligente e que marcou, assim, gerações, né? Um cara de muito trabalho e totalmente envolvido com a arte. Então fica aqui os nossos registros, nossos sentimentos a todos aqueles que admiravam muito o trabalho desse grande artista brasileiro. Cassiano? Vamos agora de música, né? Será que a Lorena lembrou? Vamos ver o que sai então, Alex. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada
Lorena come as meias 3/4, rezando baixo pelos cantos do ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Isso aí, que voz doce, que voz boa que você tem. Gostei dessa nova interpretação que você trouxe aí. No improviso. Pra música e no improviso, né, doutor? No improviso. Ficou muito bom, hein, Alex? Olha, eu ainda quero qualquer dia comer uma porção em algum lugar, né, Bruno? Nós três aqui. E acompanhar as tuas músicas. Parabéns, Lorena. Bom, nós vamos continuar então aqui com o bate-papo com o doutor Bruno Cortes, porque tem ainda muita pergunta. Eu quero ver se consigo fazer tudo, doutor. Vamos tentar então agora acelerar as respostas para dar tempo de fazer tudo. Vamos... Não, o ping-pong ainda não chegou ainda. Não, primeiro tem mais perguntas aqui, porque é o seguinte, tem gente que falou assim, tente perguntar alguma coisa na questão do consumidor. Você sabe que a maior dificuldade, eu acho que o pessoal tem, geralmente, por exemplo, assim, nessas questões das operadoras. Eu estou vendo ali na plateia, escondido ali, a dupla Zé Neto e Danilo, é isso? Eu falei certo? Cristiano, não, José Neto. Eles estão lá, eles não estão aparecendo, estão escondidinhos ali, assessorando a Lorena. São meus amigos, já participaram lá do Troféu Litoral Music. Mas você imagine que eles fizeram um plano aí de qualquer operadora. Bom, eles, como tem uma carinha de rico, fariam um plano de 180 por mês. Aquele completo. Internet assim. Internet para emprestar para o vizinho até. Mas aí, nós, sei lá, colocaram Wi-Fi em casa, vamos cancelar o plano. E daí aquela desgraça para a hora de cancelar, sabe como que é, né, Alex? Sim. É complicado. Muita gente acaba parando no Procon, outros até indo buscar o meio jurídico através de um advogado. E nesses casos, doutor, quando a pessoa não consegue de jeito nenhum, às vezes até liga para lá depois da musiquinha, daquela coisa toda, aí é anunciado ali que foi cancelado, mas não foi, e continua vindo a conta. Como é que faz? Veja, eu até, embora goste... Já chegou a pegar caso assim? Já, não. Inclusive, embora goste muito da área criminal, eu já fui juiz leigo em Curitiba, no Juizado Especial Civil de Curitiba. O juiz leigo é um advogado já com alguns anos de experiência que atua julgando casos de até 40 salários mínimos. Eu mesmo não sabia que existia isso. Você tem o juiz leigo, ele julga o caso, faz a sentença, depois tem um juiz de direito que homologa aquela decisão do juiz leigo. Então, assim, eu só pegava direito do consumidor. Né? Eu só atuava nessa área de companhia aérea, não é? Também de telefonia, às vezes de empresas online, de venda de produtos, atacadistas e tal. Às vezes a pessoa comprava lá. Teve um caso que eu lembro uma vez de um casal que fez, sabe aquelas listas de casamento que você compra e na verdade fica o crédito, né? Você compra lá a panela, compra o fogão, não sei o quê, mas na verdade fica o crédito e aí depois o casal lá usa do jeito que bem entender. E eles tinham cerca, acho, de 12 mil reais para gastar e não conseguiam comprar nada. Não conseguiam comprar eletrodoméstico, não conseguiam comprar fogão, geladeira. Mandaram até telegrama para o presidente da empresa e a empresa nem aí. E aí tiveram que entrar no juizado especial, foram pedir lá a devolução do valor, do dano moral, tiveram que gastar o dinheiro que eles iam mobiliar a casa para comprar esses eletros, né? Enfim, causou um transtorno gigantesco, né? No final das contas, óbvio, né? Acabaram ganhando. E é muito interessante lembrar, Zé e Alex, que existe no Código de Defesa do Consumidor o chamado prazo de reflexão
prazo de arrependimento. Isso tem muito a ver com aquilo que você falou da tecnologia. Porque é muito comum hoje você comprar por impulso, né? Você está vendo ali, hoje em dia, a questão dos algoritmos, né? Acaba aparecendo uma propaganda direcionada. Você pesquisou ali numa ferramenta de busca um determinado tênis. Pronto. Agora só aparece tênis no teu Instagram, no teu Facebook. Fora que os próprios vendedores parece que são formados em psicologia, cara. Nunca vi aquilo. Tem um ar de entra na tua mente, pessoa, né? Convencer Mas o cara. essa é a primeira dica, então, que eu dou para a galera que está nos ouvindo. Se você realmente quiser comprar uma coisa, mas estiver em dúvida se vale a pena comprar ou não, prefira comprar online. Porque se você comprar presencialmente, porque presencialmente você não tem direito a esse prazo de arrependimento. Se você comprou na loja e levou para casa, já era. Você não pode voltar uma hora depois e dizer: quero meu dinheiro de volta, eu me arrependi, comprei por impulso, encontrei um outro melhor, né? Não. Agora, se você compra pela internet, você tem um prazo de 7 dias a contar do recebimento, não é do dia do pagamento. Você comprou hoje, recebeu daqui um mês, né? A partir do dia que recebeu o produto, você tem 7 dias, exatamente para fomentar essa ideia do consumidor consciente, sabe? E tem até uma nova lei agora do superendividamento, sabe? Pessoas, às vezes, que fazem compras compulsivas, é o que a gente chama no direito até que é um pródigo, né? Porque não consegue lidar com dinheiro, recebe 1.000, gasta 5.000, né? O limite do cartão de crédito dele é parte do salário, não é? Não é o quê? O salário ele não usa para comprar o... maior ele não usa o salário para pagar o cartão de crédito, ele usa o cartão de crédito como adicional do salário. E aí acaba se endividando e tal. Então, essa parte do direito do consumidor realmente é importante. E aí, um detalhe é que o juizado, até 20 salários mínimos, né? Você não precisa de advogado para entrar. Você preenche o formuláriozinho lá e beleza. Até 40. Passou de 20 até 40, daí você precisa do auxílio de um advogado. É parecido com a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho também, o empregado, não sei se você sabia, mas ele não precisa de advogado. Ele pode entrar com uma petiçãozinha alegando lá o que é devido a ele e beleza. Agora, é claro que, de outro lado, né, o empregador, a companhia aérea, a telefônica, ela vai ter auxílio de grandes escritórios que vão detonar a tua tese se você não fizer isso da forma correta. Alguns casos, quando eu era juiz leigo, eu fiquei assim, chorando, né? Mas tive que rejeitar o pedido, porque a pessoa resolveu entrar sem o auxílio jurídico, né? E acabou se contradizendo, né? Teve um caso uma vez de uma pessoa que comprou 2 passagens aéreas para os Estados Unidos, ele e para a esposa. Quando chegou lá não pôde embarcar porque precisava de um visto especial, porque ele tinha uma dupla cidadania. E a companhia aérea em nenhum momento, ele embarcou aqui em Curitiba até São Paulo, e em São Paulo foi negado a ele o embarque no voo internacional, né? E nem aqui sequer falaram para ele: mas o senhor tem um visto tal? Porque uma coisa muito importante em qualquer compra que você faz, e isso é um direito básico do consumidor, é o direito à informação. O direito à informação. Se você está vendendo um produto, você tem que explicar como usar esse produto, não é? Não basta simplesmente vender e colocar numa estante. Você tem que dar informações ao consumidor. E nesse caso, a empresa aérea não tinha informado o consumidor, né? Pelo menos era o que parecia, né? De que esse voo exigiria esse visto especial. Mas aí o que aconteceu? Olha que hilário. Essa pessoa era até um médico, né? Pelo que eu me recordo, assim, já faz bastante tempo. E ele depois resolveu fazer uma petição avulsa, né? Replicando ali os argumentos da companhia aérea e falou: mas eu nunca disse que a companhia aérea não me falou que precisava ter esse visto. Eu sabia realmente, eu aqui não fui atrás. Eu fiquei me perguntando: meu Deus, mas se o problema aqui era exatamente o direito à informação que aparentemente não tinha sido dado pela companhia aérea, e você está me dizendo que a companhia aérea te falou que precisava disso para usar a passagem aérea, então, assim, você que tem que pagar honorários de sucumbência para a empresa que você reclamou, ele acabou perdendo. Então, assim, às vezes a importância do auxílio jurídico, né? Às vezes você está com a causa ganha, ou às vezes você está com a causa perdida, né? Mas a depender da situação, né? O advogado, né, é, pela Constituição, um órgão, né, essencial à função jurisdicional exatamente por isso. Porque
pessoa leiga, né? Pessoa ali que acha, não, mas eu tenho direito, não, mas é assim. E aí você vai procurar uma assessoria jurídica e vai perceber, não, calma lá, não é dessa forma que você está pensando, ou você tinha esse prazo, o prazo já prescreveu, né? Tem um provérbio comum no direito, né? A gente sempre fala, o direito não socorre aos que dormem. Né? Se alguém violou um direito teu, se você ficou em casa dormindo, um dia eu vou atrás, e você passou do tempo, já era, né? Você não vai poder mais reclamar nada. E isso é importante, sabe? Às vezes você reclama a prescrição serve para estabilizar as relações sociais. Porque se o Estado demora 10 anos para processar alguém, demora 20 anos para investigar alguém e não descobre nada, a pessoa não pode ficar o resto da vida com uma espada no pescoço. O Estado tem que ser rápido, tem que ser célere, tem que dar uma resposta imediata para que, se a pessoa realmente for responsável, que ela seja punida, cumpra a sua pena, mas que depois ela possa, se reincluir socialmente, possa seguir a sua vida. Então, isto, Zé, realmente é muito importante. Esse acompanhamento jurídico, pode muitas vezes ser decisivo para um desfecho favorável de um determinado caso. Beleza, então. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Bruno Cortes e ele está nos respondendo, esclarecendo tudo sobre essas questões jurídicas que todos nós temos algumas dúvidas, né, doutor? E está sendo bastante, eu acredito, bastante relevante, né? Sim. Esses assuntos. Eu quero, antes de fazer aquela nossa brincadeira, o ping-pong, quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas de Paranaguá que confirmaram já a audiência, no caso da Sandra Rocha, que ela é jornalista aqui de Paranaguá, também a dançarina Franciele Martins, que é professora de dança, por sinal, a Camila Yasmini, lá da equipe do Troféu. De Guaratuba, eu quero mandar um abraço lá para o vereador Paulo, que tem nos acompanhado, Matinhos ali, o meu amigo Maurício Devorac, também de Morretes, para o Lucas Gonçalves, e também ali para o Felipe, que é um amigo que está sempre acompanhando. Pontal do Paraná, lá o amigo Marcelino. Todo esse pessoal aí que está compartilhando o nosso podcast, está acompanhando. Não é, Alex? Tem bastante. Muita gente, inclusive, confirmou também, sim, né? Sim. Com você, mandaram, né, mensagens. Mandaram, elogiaram, assistindo, né? Teve elogio, teve crítica. Mas é bom. Isso é bacana. A ideia é isso. E isso faz parte. E foi um sucesso o primeiro programa que nós fizemos ali com o Gustavo Souza e com o Alex Jacomel, que agora é o nosso comentarista aqui, exclusivo de todos os programas, e também alguns podcasts teremos também com o Bruno, que vai também nos ajudar aí. Altura do desafio. Até porque você viu como o Bruno fala bem, é um excelente... Eu estava pensando aqui, você já imaginou, por exemplo, programas como o Tribuna lá da Massa, com o Bruno apresentando? Olha, sensacional. Eu já lancei tantos cantores, e agora eu quero falar com vocês que são donos de TV, pessoal aí do SBT, até mesmo aqui, né, da TVCI, sei que tem excelentes apresentadores, mas às vezes tem aquele dia de precisa de um folguista, né? Olha, Bruno, sensacional. O cara aí, ele sabe apresentar programa aí, vespertino, policial, balanço geral. Não, sou um aprendiz. Então tá. Lorena, vamos fazer então um ping-pong com você aqui para dar uma descontraída. Momentos de descontração. Isso, mas deixa que o Paulo já vai criar uma vinheta, ela vai colocar aqui. Vai fazer o nosso... Momento descontraído. Isso, o nosso ping-pong de algumas coisas que fazem diferente do que eu fiz para você, diferente do que eu fiz para o... São 10 perguntinhas só, pode ficar tranquilo. Começar com o Bruno aqui então, né? Vamos lá. Olha que bacana, nosso microfone. Microfone móvel. Móvel. Vamos lá. Vamos aqui então com o nosso doutor Bruno primeiro. Aquela resposta, né? Objetiva. 2 segundos para a resposta. O senhor prefere, mais chegado em cerimônias ou palestras? Eu prefiro palestras, sempre é uma oportunidade de aprendizado. Né? E dá até para ganhar dinheiro às vezes. Difícil, mas acontece. Né? Doutor, o senhor chegou a ter Orkut?
Ah, tive Orkut, sim. Nossa, É mesmo? Eu adorava. Eu pensei que ele não era desse tempo. era. Você teve também Orkut? Perdi todas as fotos que eu tinha. Chegou uma a receber depoimentos, tudo? Ah, sim. Na época eu gostava muito de Harry Potter, sabe? Eu era aficionado por Harry Potter, nossa. Então eu participava de um monte de comunidades aí. Eu não sei se Lorena, você chega a lembrar do Orkut ou não teve? Eu lembro da minha mãe indo na A tua mãe teve um? Minha mãe teve. Valéria no Orkut. Eu vi, achava tão legal, tinha aqueles bonequinhos que interagiam, eu queria ter. O Zé lembra até o nome que tinha no Orkut, teu, né? Como que era o nome? Não, era meu nome. Arroba José Não Querendo. sei quando fizeram um fake, naquele tempo já existia. Já existia, Eu só não sei se cara. tinha essa palavra, né? Não sei como é que nós falamos. Quando criavam um Mas o perfil... interessante do Orkut é que você sabia quem É perfil entrava, falso, né? é. Naquela época você sabia quem visitava o teu perfil. Isso era que muito legal. interessante, lembra? Hoje Isso você dava uma até briga. confusão. Dava confusão, né? Não, você tá me... É o que uma palavra que também não existia antes. Stalkeando, né? Você tá me fiscalizando aqui, você tá me... Tal. Na seleção brasileira, estamos se preparando para a Copa. Felipão ou o atual? Olha, eu acho que o Filipão teve grandes méritos aí na seleção brasileira. Enfim, gosto muito dele, tenho certeza que seria um bom técnico, né? Seria um bom técnico. Certo. Abel Ferreira ou Cuca? O senhor já realizou o sonho de ter o escritório e tal, mas aqui na produção passou um sonho. Tem um sonho ainda? Claro que tenho. Meu grande sonho vai ser concluir o meu doutorado e espero fazer isso muito em breve, assim, consolidar a minha carreira acadêmica, que é sempre um aprendizado, né? A gente sempre diz, às vezes, quem mais estuda, não é? E quem mais realmente se dedica no direito não gosta nem tanto de ser chamado de doutor. E quem às vezes nem estudou coisa nenhuma já pega o diploma, eu já sou doutor. Para o título, porque tem uma ideia de que o imperador Dom Pedro II tinha lá um decreto que dizia que todo bacharel em direito devia ser chamado de doutor, e isso acabou colando, né? Mas eu sou tranquilo quanto a isso. Azul ou vermelho? Azul ou vermelho? Olha, eu Lando. não sei, eu gosto de amarelo. Pronto, respondido. Eu gosto de laranja, tá, Zé? Curitiba ou Paranaguá? Ah, não, Paranaguá foi a cidade que me acolheu. Eu gosto muito de Paranaguá. Que resposta linda, editor. Ó, temos um Paranaguá aí. Sim. Qual é o seu emprego preferido? Ser professor, né? Sou professor hoje do Isupar, aqui da Faculdade de Direito de Paranaguá, e até aproveito para dar um abraço aos meus queridos alunos que estão assistindo esse podcast, difundam aí esse trabalho maravilhoso aqui curtam, do Zé, compartilhem. do Alex. Tenho certeza que vai ser um grande canal de comunicação de toda a comunidade litorânea. Sim. Vamos lá, alguém da tua família que queira te agradar na hora do café. O senhor prefere assim uma bandeja de sonho de nata, de goiaba e tal? Ou prefere um pão caseiro, aquele bem quentinho, bem, sabe? Aquele pão bem... Qual dos dois? Olha, não, pão caseiro é maravilhoso, né? Acho que o melhor não é quantidade, mas qualidade. É isso aí. O teu signo? Sagitário. Opa! Sou de dezembro. Vamos lá, então. O senhor apresentaria um programa no estilo do Celso Russomano? Eu acho bacana, eu acho... ele topa, né? Eu acho que quanto mais o direito for difundido e se tornar... E virar uma linguagem Direito popular, né? O Estado obriga que todo mundo conheça a lei. Como é que você vai obrigar as pessoas a conhecerem a lei se todo mundo ficar falando difícil e algo que seja, né, de difícil compreensão, né? Então, acho que falar nosso difícil papel compreensão, é traduzir o direito para a linguagem comum, né? Difícil compreensão é o encerramento do nosso ping-pong aqui. Tá. O senhor é mais chegado em loira ou morena? Sou chegado em loira, na minha noiva, Jane Fergaiser. Não escorregou. Nós temos até uma fotinha dela aí. Tá lá, aí, ó. Maravilha. Aonde que é isso daí? Aonde é esse lugar? A gente passou umas férias em Buenos Aires, uma cidade maravilhosa, bem romântica, né? Cidade bem legal. A gente foi lá no final do ano passado. Enfim, que bom, tão felizes. Maravilhosa. Tá tudo certo. Isso aí. Um abraço pra ela também, vai acompanhar. Imagina o doutor falar assim, gosto de morena, mas estou com uma loira. Ai. Bom, não escorregou em nada, parabéns, valeu aí. Valeu aí, doutor. Tamo junto. Então, beleza. Vamos agora um ping-pong com a nossa cantora, convidada, Lorena.
Não vai perguntar para a menina. Sem escorregar, Lorena. Nescau, né? Igual você perguntou para o Gustavo, coitado do menino. Nescau. Vamos lá, então. Ou café? O guri, café? Bem rápido, Lorena. Pode, né? Esse lá. Futebol ou futsal? Futebol, óbvio. Opa, Michael Jackson ou Luan Santana? Michael Jackson. Messi ou Neymar? Menino Ney. Puxa saco. Você gosta de futebol, dá pra ver? Pelo jeito ela entende. Preferia uma viagem para a Europa ou para a região ali da Austrália? Pra Europa. Tá, vamos lá então. Prefere, quando vai jantar fora, prefere ir ao cinema ou um shopping? Cinema. Tá, vou fazer uma pergunta também. Se você tiver namorada, não vai escorregar agora, hein? Prefere um camaradinha do cabelo liso ou do cabelo enrolado? Sem cabelo. Acho que... Os dois? O cabelo não é o fator principal. Pode ter personalidade, né? Ela tá pensando, Alex. Ai. Eu vou pular isso. Olha a cara do César lá. Meu senhor. Eu acho que eu vou pular isso aqui, que ela responde em outra oportunidade. Vamos lá, então. Se você fosse convidada para abrir um show, preferia do Gustavo Lima ou da cantora Pitty? Complicado. Só tem essas duas opções para você abrir. A Pitty, eu acho. Beleza. Tapioca ou açaí? Vamos ver, tua mãe tá por aí nos bastidores. Para te agradar, qual que melhor assim, teu aniversário? Gostaria de comer tapioca ou açaí? Tapioca, não gosto tapioca? Mas aonde que ela vai arrumar tapioca? É que assim, do time sorvete ou açaí, eu sou do time sorvete, porque eu não gosto de açaí. Sim. Acho que eu perguntei de sorvete na passada, né? Foi, né? Então, valeu, obrigado. Falando nisso, então, mais uma música pra gente, que daí em seguida eu tenho mais ainda umas perguntas aqui pro doutor e depois nós vamos encerrar daí esse podcast e já agradecendo a todos aí que têm participado incansavelmente conosco. Qual música temos para agora? Agora é Quando a Chuva Passar, da Ivete Sangalo. Opa, show de bola. Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada. Não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar e amar, e hoje eu tenho a certeza, a nossa história não termina agora. E essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é imensidão. Obrigado, Lorena, pela tua participação. Gostou, doutor? Excelente. Muito boa música, né? É uma música da Ivete Sangalo, né? Que você interpretou aí. Eu quero agradecer bastante também aí o músico, tá, né? Te acompanhando. Sim. César aí, obrigado. E, doutor, seguinte,
nós temos ainda mais 2 perguntas aqui no nosso podcast, mas assim, você acredita que quando essas nossas canecas, Alex, quando elas ficam totalmente pretas, é um sinal de que já está chegando o final, né? Sim. Esse aqui foi criação foi proposital. E ela escureceu faz tempo. Ela escureceu. É que o tema está interessante, né? O papo tá bom, né? Tá bom, mas eu não posso, então, deixar de fazer algumas perguntas. Eu vou tentar fazer assim um resumo, né? O senhor é um advogado ali que está atuando na defesa de empresas, de pessoas jurídicas, privadas, né? No teu escritório, e também pessoas físicas, podemos dizer assim, né? Sim. Mesmo em meio à pandemia, todos os desafios aí que aconteceram, como que o senhor fez? Abusou da criatividade? Como fez para vencer no escritório a pandemia, os desafios e atender todo mundo de forma diferente até? Sim. Veja, a pandemia, né, embora tivemos aí grandes perdas humanas, assim, inestimáveis, né, quase 700 por pessoas mortas, lamentável. De outro lado, ela antecipou uma virada tecnológica. Hoje, quase nenhuma audiência judicial é realizada presencialmente, né? Quase tudo você consegue fazer de casa, consegue fazer online. E isso foi bom, porque reduziu custos, né? Às vezes, do próprio advogado, não precisa mais se deslocar até uma cidade longínqua, ele pode fazer audiência mesmo do seu escritório em qualquer lugar do Brasil, inclusive, né? Isso tornou a justiça mais ágil, porque às vezes hoje as intimações e até citações têm sido realizadas por aplicativos, WhatsApp, né? Às vezes o oficial de justiça hoje não precisa nem sair de casa, ele pode fazer a intimação pelo WhatsApp e isso agiliza e vem, né, ao encontro de uma garantia constitucional que é a da celeridade processual. Né? Isso é fundamental, a justiça que tarda, né, acaba se tornando injustiça. Né? Todo mundo quer, se você está entrando com um processo, você deseja receber uma resposta rápido, porque todo processo é angustiante. Processar alguém e ser processado é sempre algo angustiante. Qualquer que seja o processo, pode ser inclusive uma ação de despejo, né? Então, é claro, o advogado, como todos os profissionais, tiveram que se reinventar, restaurantes, né, que ficaram fechados durante quase aí 1 ano e meio, 2 anos. E na advocacia, isso tem se recolocado por meio das redes sociais, né? Hoje o advogado consegue ter, ainda, né, há uma pendência de uma certa regulamentação por parte da OAB, mas hoje você consegue por meio de Instagram, de Facebook, né, mostrar o teu trabalho e sem dúvida alguma, né, a carreira docente me trouxe muitos aprendizados que eu depois pude aplicar na advocacia. Que foram ali, assim, podemos dizer, teve que ter muita criatividade para vencer todos esses desafios, né, que a pandemia causou e... a sorte é que os clientes continuaram... Atende empresas também, né? Sim, algumas empresas, pessoas jurídicas aqui de Paranaguá, de Curitiba, né, própria, né, instituição de ensino onde eu leciono. Então, né, sou muito grato a todos esses clientes, empresas que continuaram acreditando no meu trabalho, mesmo no momento difícil, né, como Tenho foi a ainda pandemia. A última pergunta agora que nós vamos fazer. Eu tinha brincado aqui com o Alex que quando estávamos fazendo aqui o ping-pong, esqueci de uma parte da brincadeira, então você responda. Dentro de toda a tua vida aí de advogado, pode ser que um dia venha uma oportunidade para você chegar ou no STJ ou no STF. Ou qual dos dois você preferir? Se surgir essa oportunidade. Veja, isso é um sonho de qualquer profissional do direito. Né? O STF, ele inclusive não tem nenhuma exigência de ser profissional especificamente do direito, embora essa seja a tradição. Tem uma história de um médico que uma vez foi no início do século XX, foi indicado para ser ministro do STF, mas não deu muito certo, né? Agora, no STJ, você tem um percentual de vagas que são destinados a membros do Ministério Público e membros da advocacia para dar uma oxigenada, né, nos tribunais também. Entendi. Eles exigem, em regra, 10 anos de experiência jurídica. E sim, claro, é um grande sonho, mas o
eu sou pé no chão. O meu sonho hoje, como eu te falei, é concluir o doutorado, terminar de escrever minha tese e poder contribuir com o direito penal, né? Trazer novas ideias, né? E problematizar temas aí importantes para o direito. Doutor, o senhor está com sede em Paranaguá, né? Um escritório aqui. E aos nossos aí, podemos dizer, telespectadores daqui do podcast. Acostumado a falar ouvintes. Ouvintes. Estou acostumado com a rádio lá, os ouvintes. O que o 2022 reserva de novidade lá para o seu escritório? Até onde você pretende, né, chegar agora? Com essas novas demandas aí da população, quais são os projetos que o senhor está pensando? A gente percebe uma grande diferença na atuação na Justiça Estadual e na Federal. Né? E há novidades em vista? Você vê que a Justiça Federal tem um melhor aparelhamento, a própria Polícia Federal, né, tem mais investimentos. E é uma coisa até que eu clamo, né, Paranaguá hoje não tem uma vara criminal federal, causas ambientais de direito criminal são todas remetidas a Curitiba. O Ministério Público Federal, por exemplo, não tem sede em Paranaguá. Né? Como que o Ministério Público Federal, que deve estar ali acompanhando problemas, né, de natureza criminal, ambiental, civil, ações civis públicas, bem fiscalizando, né, os administradores do dinheiro público, não tem sede em Paranaguá. Né? Então, acho que essa é uma demanda importante. Não é? Quanto mais pessoas exercendo o controle, né, mais a gente vai ter mais transparência pública e vai ter certeza de que verbas estaduais, federais, municipais sejam bem empregadas. A perspectiva, assim, é muito boa, né? O nosso escritório está indo muito bem, a gente tem uma equipe, tudo é trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho, né? Sou muito também grato a toda essa equipe e a gente tem uma boa perspectiva, tem novos clientes em vista, novas atuações até, né, de organizações aí na área esportiva, né? Vamos ver aí como é que a coisa anda. Isso tem a ver com o Alex. É do interesse. Né, Alex? Alex também, como ele deixou frisar aqui na entrevista passada, vem novidades aí também nessa área esportiva, né, Alex? Por isso fiquem ligados, principalmente o pessoal aí que se liga muito no Rio Branco, né? Tem coisa boa vindo por aí. Então, quero agradecer a Lorena Veiga aí pela participação. Nós vamos encerrar com vocês apresentando uma música aí, mas eu quero, antes de vocês cantarem, desejar, né, parabéns, sucesso mesmo aí nessa área. Volte outras vezes aqui conosco, quero você aí sempre próximo, né? Você que já tem sido até um amigo, doutor. E Alex, valeu, deu tudo certo. Esse aqui foi o nosso podcast. Então, galera, hoje recebemos aqui então o doutor Bruno Cortez, que é professor de Direito e advogado. Então, satisfação ter receber aqui. Boa noite a todos. Valeu, doutor. Valeu, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado, Alex e Zé. Seus abraços, Alex. Eu queria agradecer, né, essa parceria que a gente está tendo desde o início. E dizer para o público aí, para o telespectador, que a nossa intenção em criar esse programa foi justamente para debater assuntos diversos, né? Embora o tema hoje foi mais relacionado ao direito, mas o doutor Bruno, como advogado, também vai estar comentando, né, outros entrevistados. Então vai ser uma questão bem legal. Bacana, então. A todos que estão nos acompanhando, né? Valeu, então. Agradecer a todos vocês que, né, têm já assistido o nosso podcast e estão aí acompanhando, então, este segundo, né, Alex? Segundo. E logo na outra segunda-feira aí vamos ter também mais novidades que já está, né, escalado para nós entrevistar, então, o professor Marinho. Então, agora, nesse encerramento, música boa com a cantora Lorena Veiga. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and a Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me say forevermore. You are all I long for, all I work
starship and the door. In other words, please be true.